Louvado seja Deus pela chuva que cai lá fora. Louvado seja Deus por eu estar abrigado agora. Louvado seja Deus pelo frio. Isso. Muito boa noite, queridos irmãos. Que a paz do nosso Mestre continue entre nós. Esse estudo, que a gente está fazendo, isso está no Livro dos Espíritos, prosseguindo o estudo do Livro dos Espíritos, no capítulo 12 do Livro dos Espíritos, as questões começam ali na 893. E aí, obedecendo a ordem até que o codificador adotou, a virtude, ele colocou primeiro a virtude, nós também vamos obedecer essa ordem, porque nossa necessidade crucial, a necessidade e a razão maior de estarmos aqui é justamente esse trabalho incessante, contínuo, constante, no desenvolvimento, na aquisição de virtudes. Essa é a nossa sina aqui na Terra. Nós viemos aqui com esse objetivo, com tantos percalços, tantas dificuldades, mas esse é o foco. Isso é o que a gente precisa objetivar. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. A gente vai ter que entrar um pouco também na filosofia, quer ver? O assunto ele entra um tanto na filosofia quando a gente aborda a visão espírita das virtudes. O espiritismo, como nós sabemos, ele tem esse braço com a filosofia, esse apoio também na filosofia. E aí, vamos conceituar primeiro a questão da virtude. A virtude é uma disposição estável em ordem a praticar o bem, revela mais do que uma simples potencialidade ou uma aptidão para determinada ação boa. Trata-se de uma verdadeira inclinação. Então, na verdade, a pessoa que já desenvolveu uma virtude, já adquiriu uma virtude, ela tem como que uma compulsão, uma inclinação para o bem. Ela já tem aquilo de uma forma natural. A gente conhece pessoas assim, que têm, talvez não completamente, mas que dão um grande prazer à presença, estar perante aquela pessoa, estar com aquela pessoa, é algo que nos confere um grande prazer, uma grande alegria. Então, tem pessoas que já têm esse desenvolvimento, se não pleno, pelo menos parcialmente, certamente. Porque pleno, aí, meu amigo, haja, realmente o espírito tem que estar numa condição bastante à frente. Então, para o espírito Emmanuel, ele faz aqui um esclarecimento, um parênteses para a gente. A virtude é sempre sublime e imorredora aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistados pelo trabalho no esforço próprio. Então, esse caminho que falamos, e que o espiritismo e as religiões em geral, elas buscam realmente a melhoria do homem, elas trabalham justamente nessa consolidação desses valores internos, em cada um de nós, porque são valores imperecíveis, valores que a gente não vai perder jamais, porque eles passam a constituir, passam a ser, digamos, a verdadeira propriedade do espírito. Isso realmente é a nossa propriedade. Tudo mais que a gente fala que chama propriedade é acessório aqui no nosso momento de evolução, que a gente tem o dever de gerir, de fazer a gestão daqueles bens que estão disponibilizados para a nossa vida, com sabedoria, da melhor forma possível, em respeito aos nossos compromissos, a esses compromissos abraçados. Mas o principal, na verdade, para nós, é essa construção íntima, porque é isso, na verdade, que segura as pontas diante de quaisquer reveses na nossa vida. Qualquer situação, pode o mundo cair aqui fora. Se a gente tem isso construído dentro da gente, não há abalo que seja suficiente para nos derrotar, vamos dizer assim. E tem tantas pessoas que, em coisas até pequenas, elas se sentem extremamente derrotadas. A gente precisa estar construindo essa nossa vida interior, constituindo ela com valores sólidos, valores que nos aclarem os caminhos nos momentos de breve escuridão e que muitas vezes, para alguns, é realmente um mergulho no poço. Então, prosseguindo, vamos lá, as virtudes, que a gente falou virtude, uma definição de virtude, virtudes. São todos os hábitos constantes, olha só, não é um hábito corriqueiro, não é um hábito eventual,
É um hábito que a gente precisa buscar que ele seja o mais, né, permanente, mais constante realmente nas nossas ações, que levam o homem para o bem, quer como indivíduo, quer como espécie, quer pessoalmente, quer coletivamente, né, no nosso envolvimento com os demais, com a coletividade. Não é uma coisa que seja só para nós, tem que envolver o todo. Né? Vamos prosseguir então. Aí um histórico, aí a gente vai entrar um pouquinho na filosofia que eu falei. O Sócrates foi o primeiro que estudou a virtude. Né? E aqui um resumozinho, né? Isso aqui para não também encher de muitas informações, mas vamos ver. A virtude é o fim da atividade humana, isso é o que ele concluiu nos primeiros estudos que ele fez sobre a virtude. Então é mais ou menos aquilo que a gente já está falando. Ó. A virtude é o fim da atividade humana e se identifica com o bem que convém à natureza humana. Interessante, né? Aqui existem alguns outros desenvolvimentos que ele fez sobre esse tema que depois foram, digamos, revistos até por Platão, né? Que foi um seu discípulo e conviveu com Sócrates, né? Teve essa relação com Sócrates. E ele fala o seguinte, ó, desenvolve a doutrina de Sócrates, Platão, apresenta a virtude como meio para atingir a bem-aventurança. Descreve as 4 virtudes cardeais. Ele já começa a dar uma luz aqui do que seriam realmente as virtudes. A sabedoria, a fortaleza, a temperança e a justiça. Mas aí já vem Aristóteles, né, que também um filósofo da antiguidade já apresenta já uma outra colocação. As virtudes não são hábitos do intelecto, como queriam Sócrates e Platão, mas da vontade. Né? Então ele já faz uma dissociação que não é apenas da questão intelectual, da desenvoltura intelectual, mas há que ter o móvel da vontade, né? De realmente algo que mobilize a criatura no sentido dessa busca, desse propósito. Esse é o ponto também, né? Mas vamos lá, vamos prosseguir mais um pouquinho. Aí eles falam aqui de um conceito, mediedade opõe-se a 2 vícios simétricos, o excesso e a falta. Vamos tentar, né, descortinar isso aqui para a gente poder... Isso aqui é só uma cortina que a gente botou propositalmente. Vamos ver o que significa essa mediedade, né? Vamos tentar entender isso aqui. Quais são essas práticas que não são virtudes? Quais são as práticas que não são virtudes? Os vícios. Então, se a gente quer um antônimo de virtude, a gente pode falar vício. Mas a explicação. A natureza moral jamais é natural, e sim o resultado de uma maneira de ser adquirida para mais ou para menos, o que representa sempre um excesso. Por exemplo, aqui a gente vai entender melhor isso aqui que ele está falando, a questão da mediedade que ele colocou lá em cima. Por exemplo, a coragem é virtude delimitada por essa falta que é a covardia. 2 extremos, né? A coragem e a covardia. Mas o cara que tem muita coragem, ele às vezes é temerário, não é verdade? O cara que tem coragem de pegar uma moto, como a gente viu, andando a 299, né, o grupo 299, o cara vai no corredor dos carros da estrada, a 299 km por hora numa moto. É brincadeira, o cara é peitudo, mas é maluco, né? O cara é doido. Isso é uma coragem temerária. Então é um extremo perigoso, um extremo que não é desejável. A virtude revela-se, portanto, como um meio termo. Já a covardia, né? A covardia, muitas vezes, ela é extremamente complicada. A pessoa, né, que se acovarda diante de uma situação, a vida é constante desafio, né? A vida constantemente está nos deslocando da zona de conforto, justamente porque o nosso objetivo é evoluir, é crescer, é desenvolver. Então, a gente está continuamente nessa corda bamba. Não, nem tanto, né? Mas, de vez em quando, a coisa pega, né? Então, são os desafios que a gente precisa estar mobilizando esforços e, sobretudo, esses valores de que eu estou falando, que são esses alicerces íntimos, que se a gente não tem isso construído, essa estrutura, né, preparada em nós, pronta em nós, ou pelo menos em construção, a gente vai ter dificuldade. Vamos prosseguir. Vamos ver se ele vai deixar prosseguir, que esse coisinha que eu sei que não é meu, não. Aí, a virtude não é assim uma média aritmética dos excessos
para mais ou para menos. Ela é o vértice de iminência. Esse aqui já é um filósofo mais moderno, está vendo? Uma publicação aqui de 2002. É o vértice de iminência, ou seja, é ela quem diz qual é o vício para cima ou para baixo. Quer dizer, a gente tem condições de, entendendo bem o que é virtude, o que seja essa situação, essa definição do que seja virtuoso, a gente tem como definir também o que é vicioso e o que não é. Então vamos continuar nessa questão aí. Ao longo do tempo, adquirimos uma série de hábitos negativos. É verdade, né? Muitos hábitos negativos que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Alguém aqui tem algum hábito negativo? Não, você não. Você não tem, não, gente. Você é tão pequenininha, tão bonitinha. Costumamos disfarçá-los ao máximo. Quer ver? Olha só o que acontece nesse processo. A gula, né? A gente tem mania de comer. Esse negócio de comer, né? É meio complicado, né? Então, a gula, damos o nome de necessidade proteínica. Claro, eu preciso, né? Proteína. Tem que comer. Vai na churrascaria lá, rodízio, show. Mas eu adoro proteína. Não quero arroz, quero saber de nada disso, não. Só carne. A lascívia, né? Lascívia seria o desregramento, né? da sexualidade, tudo. Mas, muitas vezes, chamamos isso de necessidade fisiológica. Não é uma necessidade fisiológica. Eu preciso. Tem que ser hoje. A ira é embelezada com a expressão paradoxal, cólera sagrada. Olha só, a ira, né? Ter essa linguagem tão bonita. É uma cólera sagrada a ira. A cobiça é encoberta com a desculpa da previdência. Tem pessoas que têm esse ímpeto, parece que é uma coisa que não para, de conquista, de que tem que comprar isso, de que tem que investir naquilo, de que vai ganhar tanto, e a pessoa fica muitas vezes presa, né, como que enjaulada dentro desses quadros, e ela não consegue sair. Eu conheço algumas pessoas assim, né? E quando a coisa não dá certo, aí o cara fica realmente perturbado. A preguiça, nós disfarçamos com a necessidade de repouso, quando não com a esperteza que faz os outros produzirem por nós. Essa semana mesmo, uma estagiária nossa lá da prefeitura, ela falou que estava às voltas, que ela está fazendo o TCC, né, trabalho de conclusão de curso, ela falou TCC. Então ela está terminando já a faculdade. Mas ela está doida, porque está tendo que fazer o trabalho, assim, tem um mês e pouco, mas como é que você deixou desse mole? Que nada. Eu estava num grupo com 3 pessoas, a minha professora pegou e falou que não pode ser 3 no grupo, tem que ser individual. E eu já tinha feito tudo. Aí eu, para não deixar os caras na mão, eu deixei para eles o trabalho. Falei, puxa vida, quero estudar com você, da próxima vez que eu for fazer uma faculdade, você me avisa. Isso aí, tá vendo? Aí tem esse negócio, as espertezas, que os caras aceitarem, né? A vergonha que foram dois garotos, né? 2 homens, que vergonhoso mesmo. Mas aí tem as perguntas aqui que a gente vai trazer aqui para o quadro, né? A 893 é a primeira das perguntas. E a colocação de Kardec é interessante aqui, porque ele fala assim, ó, qual a mais meritória de todas as virtudes? Qual aquela que é a maior das virtudes, vamos dizer assim, né? Aí a resposta que os espíritos deram foi, todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. Beleza. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das tendências. A gente tem tendências, às vezes, para o mal, tendências para coisas que a gente sabe que não presta, não é? E a gente precisa, justamente, às vezes a gente até cede, né? Às vezes a gente repensa, aí já retrocede, não é isso? Já revê certas questões, certas atitudes, mas isso aí é uma questão que a gente volta e meia está passando, às vezes pulando essa cerca, né, dessa resistência que a gente precisa desenvolver, porque essa resistência é algo que a gente precisa adquirir. A gente cede porque a gente ainda não tem uma resistência bem formada. Então é uma coisa que a gente vai ter que ainda desenvolver, né? E por isso que os espíritos colocaram aqui, porque eles conhecem a gente melhor do que a gente, pode ter certeza, né? Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal, né, para o bem do próximo. Olha,
Está vendo essa menina? Ela é virtuosa, né? Ela cedeu o trabalho dela, ela fez o trabalho sozinha, deixou com os caras para não deixar os caras na mão. Bacana, bonito, né? Falei, bacana isso. Sem segunda intenção, veja bem, ela não teve intenção nenhuma. Ela tem um namoradinho dela, então não tem problema. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Essa é a questão do desinteresse, né? Porque muitas vezes tem pessoas que fazem até o bem, às vezes tratam o bem, mas elas têm um certo objetivo, às vezes oculto, né? Ela tem quer ganhar uma promoção, então vou puxar o saco do patrão, vou fazer isso, não, sei lá, às vezes cada um faz, né, o seu jogo de cena, não é verdade? Mas a caridade mais desinteressada, caridade, a gente sabe que é algo muito especial. A gente vai ver que tem uma questão aqui no Livro dos Espíritos que nos esclarece muito bem o que seja caridade. Vocês sabem o que é caridade? A questão 886, o que fala essa questão? Kardec pergunta assim, o que seria caridade segundo Jesus? De acordo com Jesus, como é que Jesus define caridade? Vamos dizer assim, né? Porque a gente, equivocadamente, até por uma questão assim meio arque-secular, até da época de Jesus mesmo, a gente confundia a questão de caridade com esmola, né? A gente vê que Jesus, até em algumas passagens, ele fala daquele ceitil, né, que a velhinha botou lá no gasofilácio e tal. Então, quer dizer, tem algumas referências como se parecesse, quer dizer, a questão amoedada, como se a caridade se resumisse nesses recursos de dinheiro, de alguma coisa que você dá para alguém. Mas, na verdade, caridade está definido na resposta dos Espíritos, é uma resposta magistral essa resposta, né? Beneficência para com todos, né? Indulgência com o semelhante e perdão das ofensas. Olha, perdão das ofensas, olha, isso aí é a coisa mais sublime, que vai além, realmente é algo que vai além. Então, isso é caridade. Então, a gente percebe que caridade, nem sempre, muito, talvez até, a gente deveria até dissociar isso completamente, não é a questão da esmola, em absoluto. Ela pode até fazer, digamos, em um determinado momento, uma determinada circunstância, pode até se configurar dessa maneira. Mas é muito mais do que isso, porque a caridade com essa concepção, ela passa a ser uma questão que envolve o nosso dia a dia, aquela constância que foi abordada ali, né? De ser um hábito constante. Então, a caridade nos ajuda num processo de mover realmente, mobilizar esses recursos que a gente vai adquirindo, né, na capacidade que a gente precisa desenvolver de amar o semelhante. Então, a caridade é um grande caminho nesse sentido, porque é justamente um processo do amor em ação. É você colocar em ação todas essas ideias, esses valores, esses propósitos que estão traçados aqui nos conceitos do Evangelho, né? A gente pode implementar isso na nossa vida, no nosso dia a dia. E aí tem outra questãozinha aqui, que a gente trouxe, que está mais à frente, lá na 913, e que fala uma coisa legal aqui também. Entre os vícios, qual o que podemos considerar mais radical? Será que a cocaína nem existia nessa época aqui, né? Sei lá. Mas vamos ver aqui. Já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Está vendo? Mas será que o vício da cocaína também não é consequente do egoísmo? Não é? Uma relação? Dele deriva todo o mal. Quer dizer, o egoísmo nosso é que bagunça tudo. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz. Olha só, não é? Então, atacar pela raiz, uma coisa pela raiz, significa o quê? A gente atacar os efeitos ou atacar a causa? Não é? A gente tem que encontrar a causa do problema. O Espiritismo nos conduz muito num processo de uma autoavaliação, de uma autoanálise, de realmente assim, a gente mergulhar ou entrar num universo pouco explorado, que é a intimidade de cada um de nós, né? A gente muitas vezes está muito mais atento, muito mais interessado naquilo que se passa fora de nós, né? E dentro de nós, muitas vezes, a gente nem olha, porque às vezes até dá medo, né? Às vezes até assusta, não é isso? Principalmente olhando no espelho, Deus me livre.
Assusta mesmo. Bem, acho que eu passei aqui demais aqui. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Então, é uma recomendação que os Espíritos nos dão, que a gente esteja atento a essas tendências egoísticas que envolvem, né, a nossa existência continuamente, constantemente. Esses apelos egoísticos, eles estão tentando, né, estabelecer os seus limites aí, tentando limitar as nossas ações, né, em torno daquilo que nos interessa, daquilo que é voltado apenas para atender o nosso interesse exclusivo. Vamos prosseguir. Virtude, a antítese do vício. Como falamos, podemos colocar como antônimo, né, o vício em relação à virtude. Mas aí, algumas atitudes positivas que geram bem a si e ao próximo. A gente relacionou algumas atitudes, não são todas. A gente tem a humildade. Humildade. Ah, Flávio, como é que eu vou desenvolver a humildade? Eu não me sinto muito humilde, não. Como é que eu vou desenvolver a humildade? Será que tem algum caminho para a gente desenvolver a humildade? O que você acha, Janeiro? Tem? Um caminho assim que a gente pode sugerir? Que é um caminho que a gente pode fazer todo dia, pode fazer até toda hora, mas aí vai ficar meio estranho. O que você acha? A prece. A prece, meus amigos, é um caminho maravilhoso para a gente desenvolver a humildade. Porque uma conhecida minha uma vez falou assim para mim, mas Flávia, ela não é muito religiosa não, né? Mas ela é inteligente. Aí falou assim, Flávio, Deus é onisciente, Deus é onipresente. Vocês já falaram aí que ele sabe até de um fio de cabelo que cai da minha cabeça. Para que eu vou ter que rezar? Eu tenho que fazer prece. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que orar? Orar, pedir a Deus alguma coisa, ele sabe de tudo, não é? E aí? Falei, não, querido. Nós somos criatura, ele é criador, né? Então, minha filha, a gente pode ter certeza, nós somos muito mais necessitados do que a gente pensa. E nós somos muito mais amparados do que a gente imagina e pode imaginar. A misericórdia está o tempo todo provendo a nossa existência. Desde antes da gente chegar aqui, durante, nessa caminhada que a gente está aqui, e depois. E olha, depois é bom você tomar um rumo diferente. Porque é justamente o caminho para a gente desenvolver a humildade, né? Pedir, não é isso? Pedir ao nosso Criador, ao nosso Pai Celestial. Então esse é um bom caminho, né? Que nos coloca na condição daquele que sabe que é um necessitado, que sabe que precisa, né? Precisa do Pai. Como nós nos precisamos mutuamente, né? Todos nós temos alguma coisa sempre a oferecer e dependemos de uma sociedade, nós vivemos em sociedade, não é verdade? Então, quer dizer, se não tivesse essa organização nossa de relação, a gente não tinha como sustentar vários confortos, várias situações que nos beneficiam. Então, nós temos realmente que ter gratidão e saber também que temos que ter essa humildade, desenvolver humildade perante as pessoas que seguem conosco. Então, a prece é um bom caminho, é melhor a gente compreender isso aí de uma outra forma, né? Que a gente colocou, a nossa amiga está meio equivocada. A modéstia, né? A gente precisa também desenvolver, talvez seja uma filha aí da humildade. A sensatez, a gente tem que ser sensato, né? Nas coisas, para a gente não extrapolar. A gente vê Kardec, Leon Denis chega a falar, né? Que ele era o bom senso encarnado. Não foi? Foi Leon Denis que falou isso? Né? Leon Denis foi um contemporâneo lá de Kardec. E ele é tão interessante, né, o Leon Denis, tem livros assim espetaculares que ele escreveu, mas se Kardec falhasse, olha, Kardec falhar, mas né, é uma coisa meio imaginável, mas vamos dizer que por algum motivo acontecesse alguma coisa e ele falhasse na missão que ele veio desempenhar. Nasceu, na mesma época que ele, Leon Denis. Aí olha o nome que engraçado, uma coincidência muito interessante, né? O nome de Kardec, vocês sabem qual é de todo? Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Leon Denis, no meio do nome do Kardec, olha, Leon Denis. Então existia uma vinculação tão visceral, tão grande entre os dois, que até o nome, olha, eles não eram parentes. Brincadeira, né? Companheirismo, renúncia, né? São todos aspectos assim, importantes, né? No trabalho, na nossa família,
E quanto à questão, quando a gente fala família, a gente fala casamento, nós estamos falando disso aqui, ó, renúncia. Casamento que não tem algumas doses de renúncia não se sustenta. Podem ter certeza. Beneficência. E pior que quando chega nesse momento da renúncia, tem gente que não quer renunciar a nada, não. E aí dá zebra, né? Aí vamos separar. Beneficência, a questão do perdão que nós já falamos, associada à caridade, a brandura, né? Como é importante isso, né? Eu digo até de mim mesmo, eu tinha alguma dificuldade com essa questão da brandura. A minha maneira de me expressar, às vezes, chocava as pessoas. E eu nem percebia isso. Ah, meu Deus, eu esqueci de desligar o telefone? Ah, não, por causa da minha neta. Desculpem, tá? Não pode ser ela, não. É exatamente ela que está ligando. Ela não, Bianca, vai esperar, filha. Agora não. Ela sabe que eu estou aqui, não era para ligar agora. Bem, a questão da brandura. Então, eu tinha essa situação que, às vezes, eu falava, conversando com uma pessoa naturalmente, às vezes ela se chocava, porque você está falando assim, eu não percebia. Então, eu comecei a fazer algumas reflexões e começar a mudar, às vezes, algumas palavras. Às vezes, é a palavra que você usa. Interessante, choca, né? Às vezes, a palavra, a maneira de você expressar, eu tive que me educar, né? Eu acho que domesticar um pouco mais essa fera, né? Eu acho que eu abrandei um pouquinho, estou mais, né? Mais light. Paciência, né? Afabilidade, doçura, isso aí é importante, né? A gente tem uma forma afável de se expressar. Olha, grandes conquistas, viu? A gente alcança com esses exercícios, com esses esforços em adquirir esses tratos mais, né, amenos e tudo. Pode ter certeza. A vida nossa se transforma, ela muda, melhora muito. As relações, tudo. Abnegação, né? Responsabilidade, não é isso? A gente assumir um compromisso, a gente tentar cumprir. Às vezes não dá para chegar na hora certa, exata, né? Cravada, né? Mas a gente tenta, né? Fazer o possível, telefona, anda com o telefone no bolso para isso, né? Fé, sabedoria, sem dúvida. Estamos aqui nesse processo, né? Buscando desenvolver esse conhecimento aí. E um aspecto que nós vamos falar no final da nossa abordagem, tem umas imagens que a gente vai colocar, que vai solicitar de nós compaixão, esse sentimento aqui, que é muito importante também. Aí nós vamos dar uma olhada agora nos vícios. A gente falou de virtude, tá? Porque a virtude, se a gente desenvolvê-la profundamente, se a gente estiver, digamos assim, em busca de desenvolvimento da virtude, porque o Espiritismo até fala para a gente o seguinte, que o espírita não é aquele que já alcançou, né? Realmente é o bambambam, não, é aquele que está buscando realmente se superar, não é? Está buscando vencer suas más inclinações, suas más tendências. É um exercício, aquele que está em busca de. Não é aquele que já conquistou, mas aquele que está buscando, está mobilizando seus esforços nesse sentido. Isso é ser espírita. Então, a gente está num propósito, digamos assim, que a doutrina nos coloca, de desenvolver virtudes. Então, só o fato de eu estar direcionando, assim, colocando os meus esforços nesse sentido, eu vou me fortalecendo. E melhorando o meu padrão vibratório, isso tem uma importância crucial, que a gente vai ver um pouco adiante, né? Então, a gente tem isso em mente, essa busca, não é uma coisa assim, digamos, que a gente pudesse dizer, uma coisa meio fanática, não, eu tenho que ter essa... Não, a gente vai de uma forma natural, aquilo vai se encaixando, porque nós falamos, nós temos as leis humanas, nós temos, digamos assim, aquele quadro, aquele entendimento, vamos dizer assim, com as leis, mais ou menos, que a gente tem uma noção do que é legal, do que não é, dentro da questão das leis humanas. A gente sabe que as leis humanas ainda estão distanciadas, sob alguns aspectos, da lei natural, das leis de Deus, né? Em muitos países até a coisa é muito pior. Mas a lei está em constante transformação, em constante mudança, porque ela está, muitas vezes, corrompida por interesses humanos, né? E, muitas vezes, ela está furada mesmo, ela precisa ser revista, porque tem que se adequar a uma nova conjuntura, a uma nova situação, né? E aí, por diante. Então, vamos lá, vamos prosseguir aqui na questão dos vícios. Estou adiando os vícios, que falar dos vícios não é muito
Não é muito legal, não. Vamos conversar, né? Mas vamos começar aqui. O vício. Uma definição de vício, um conceito de vício. É o hábito defeituoso, o hábito que se desvia do bom caminho. Isso que bom caminho será esse? Vamos prosseguir. Na ética, é a disposição habitual a um gênero de conduta, considerada vituperável e imoral. Veja bem, quando a gente fala de ética, a gente tem que lembrar ética. A gente fala, tem duas palavras, tem, digamos, imoral, lembrando aqui a questão da moral, e a ética. O que seria a ética? Nós, né, espíritas, qual é o nosso paradigma? Qual é o nosso modelo? Nosso modelo tem uma questão do Livro dos Espíritos. Isso já foi colocado aqui, com certeza. Nosso modelo é Jesus. Tá? Nosso modelo é Jesus, você não tem dúvida. Qual é o nosso código de ética? Qual é o nosso código de ética? O Evangelho. Né? É o Evangelho de Jesus. O Evangelho, aqui inclusive na interpretação dos Espíritos, aqui que trouxeram para a gente. O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o Evangelho. Né? E qual é a questão da moral? O que seria a moral espírita, vamos dizer assim? A moral espírita é a prática do bem. Isso é colocar o Evangelho em prática, mas basicamente a prática do bem. Então nós temos um código de ética que é o Evangelho, que deve, né, deveria, via de regra, nortear, orientar as nossas ações. A gente consegue fazer isso plenamente? A gente nem conhece o Evangelho direito, né, ainda. Tem muita parte aqui que a gente está meio capengando assim no conhecimento, né, com mais completo, mais amplo. Então, a gente tem que se esforçar, até para conhecer também, né? Então, aqui deu para entender, né? Na ética, é a disposição habitual a um gênero de conduta, quer dizer, a pessoa que, pelo seu livre-arbítrio, decidiu seguir um determinado caminho na vida dela, um caminho, como vimos ali, um hábito, né, defeituoso, ela decidiu prosseguir nesse caminho. É o contrário de virtude, é o hábito mau em oposição à virtude, que é o hábito bom, né? Como já falamos aí. Aí, a partir de... Interessante essa informação aqui, eu não sabia disso. Até não aprofundei para, digamos, trazer mais alguma informação. Mas eu vou até pesquisar depois, até vocês também, que tudo que a gente coloca aqui, bem que se coloque isso, né? Não é a última palavra sobre nenhum assunto, né? Mas são questões que estão sendo colocadas, aspectos que estão sendo abordados, né, numa explanação, e que aqueles que estão ouvindo deveriam se interessar até e explorar os assuntos, que está tão fácil hoje fazer isso, né? Bota lá no Google, a resposta vem na hora, vê muita coisa que não presta. Mas a gente, tendo olhos de ver aqui, a gente encontra muita coisa bacana, muitas informações plausíveis, interessantes e esclarecedoras. Mas aqui, ó, falou o seguinte, ó, a partir de 1930, no início, né, do século passado, mais ou menos, travou-se uma batalha, uma luta entre a medicina e a psicologia. Vocês sabiam disso? Eu não sabia, não. No sentido de se definir o vício como doença. A medicina contrapõe-se à tese de que o vício é um estado condicionado, que pode ser descondicionado pelas técnicas psicológicas. Olha só, o médico, a medicina, não digo médico, não sei se tem algum médico aqui para confirmar até essa informação, que eu vou até olhar melhor. Mas eu achei interessante. Por que eu achei interessante? Olha só, por causa disso aqui, ó. Hoje, o vício campeia em todos os países. Então, será que uma decisão diferente, uma forma, uma resolução, um entendimento diferente aqui, entendendo isso pela via da psicologia, será que o quadro hoje, né, que a gente presencia, aterrador, né, seria diferente? Seria um pouco amenizado, um pouco? Será que seria diferente? Se isso aqui tivesse sido entendido de outra forma? Não sei. Né? Aí realmente... Oi? Não é? Vamos lá. Novamente, os filósofos antigos vão nos ajudar aqui também nesse entendimento do vício. Para Platão, somente o bem é real. O mal é ilusório. Isso aqui tem a ver, o mal,
na visão espírita também, o espírita entende, o espiritismo entende dessa forma, o mal não tem existência própria. Por isso aquela figura, né, criada eternamente para o mal, né, que as figuras demoníacas, né, o diabo. Então, quer dizer, o espiritismo não entra nisso. Quer dizer, essas figuras que têm essa apresentação, ou algum espírito que se apresente dessa forma, ele não é o demônio ou é o diabo. É um espírito, digamos assim, que está num patamar inferior da sua evolução, mas ele não está, digamos, impedido de alcançar o seu desenvolvimento moral, né? Ele se refazer e alcançar até uma outra condição futuramente. Então ele não está eternamente naquela condição do mal. Então o mal, ele não tem existência própria. O mal, digamos, é a ausência do bem. É assim que o espiritismo vê a questão do mal. Só existe, na verdade, o bem. O mal é um desvio, é uma situação, né, digamos, até temporária, vamos dizer assim. Nesse caso, o vício entendido como mal não tem consistência própria, ele é simplesmente a ausência da virtude. Então, o vício é a ausência da virtude. Aí a gente vem recair naquele ponto que estávamos falando anteriormente, da necessidade da gente estar desenvolvendo virtude, procurando desenvolver virtudes, e procurando alcançar essas conquistas, né? Fazendo essa busca, vencendo as más tendências que ainda persistem em nós. Porque a gente abre caminho, né, para essas conquistas virtuosas, desses valores da nossa alma, do nosso espírito. Aí o Aristóteles vem falar mais um negócio também para a gente aqui. As virtudes e os vícios são definidos em função da mediedade. Nós já falamos, explicamos mais ou menos o que seria essa mediedade. É o caminho meio do bom senso, né? Nem tanto para cá, nem tanto para lá, né? O caminho mediano. A virtude é a média justa e os vícios são excessos, tanto para mais como para menos, né? Nós vimos a questão da covardia, né? Spinoza, Baruch Spinoza, é um filósofo já dos anos 1500, 1600. Aí ele fala o seguinte, também é espetacular esse filósofo. Ele coloca o seguinte para a gente: a virtude é a causa principal de nossos pensamentos, sentimentos e ações. O vício, submissão às paixões. Está vendo? A virtude é a causa principal de nossos pensamentos, sentimentos e ações. Quer dizer, em princípio, porque todos nós temos, assim, na nossa profundidade, né, são apelos constantes que nos mobilizam na nossa existência ao bem, ao belo, ao bom, ao bem, ao bom, ao belo. A gente vê um adolescente que vem surrupir ali, um tênis ali na frente de um que ele achou bacana, bonito, importado. Por que ele fez isso? Várias questões, né? Mas ele quer o belo, ele quer o bom. A forma dele alcançar, dele conquistar isso é que está furada. Mas ele tem isso, é o que mobiliza ele. Todos estão desejando a felicidade, só que o caminho, a forma como vão, né, se encaminhar para essa conquista, aí é outra questão. Mas esse apelo, ele existe presente, né, em todo mundo, em todos nós. A maneira de conquistar, a maneira de chegar lá é que complica, né? Tem gente que não se importa, passa por cima dos outros, não está nem aí se vai causar prejuízo para os outros, o outro vai perder o emprego, se a família vai ficar passar fome. Então, tem gente que não está nem aí. Ele quer conquistar o espaço dele, está acabado, não importa da forma como a coisa vai acontecer, né? O vício é deixar-se governar pelas causas externas. O Pereira estava falando da questão, né, do alcoolismo, né? Uma causa, um elemento externo, né, uma substância, né, alcoólica, uma droga, um remédio. Tem vários tipos de vícios. Estamos falando aí de vícios físicos. Esses são vícios sociais. Vamos fazer a distinção mais à frente um pouquinho. Tem outros vícios também. Esses são os mais difíceis. Submeter-se torna-se submisso, né? Quando ele submete essas causas externas. A virtude é tornar-se senhor das paixões. Olha, essa é a questão. Tem até uma passagem do Livro dos Espíritos que compara a paixão a um corcel, né, que nos conduz de uma forma desabalada, que você não controla, sem controle, e aquilo vai te levando e você vai que vai e você não consegue segurar.
Então, isso, nós precisamos sermos senhores das paixões. É justamente um processo, né, da gente fazer, não medir esforços na construção dessa condição mais profunda, né, que, na verdade, é o nosso esteio, que nos dá sustentação e nos dará sustentação em todos os momentos da nossa existência, mesmo diante dos apelos, né, das paixões. Então, a gente tem senhor das nossas ações aqui na Terra, isso que é muito importante. A causa das próprias ações. Prosseguindo, então, o vício não é um mal, mas uma fraqueza. Tá vendo? Quando a gente cede a um vício, né, o vício instalado em alguém é o fruto de uma fraqueza. Né? Aí a gente vem falar aqui dos tipos aí de vícios. E tem dois tipos distintos de vícios. Vícios sociais ou vícios físicos, né, que estão nessa coluna aqui. E os vícios morais, que aí é sem número, né? Tem até 3 pontinhos aqui, porque é muita coisa. Mas, basicamente, nós já falamos lá da glutonaria, a mania de realmente comer além do que a gente precisa, tabagismo, alcoolismo, toxicomania, sexolatria também, né? Que é um outro problema. É um problema de vício mesmo. Tem pessoas viciadas nesse processo aqui. E aí a gente vai ver os vícios morais, né? Orgulho, egoísmo, de sempre, né? Que a gente já está meio careca de saber, mas ainda um tanto devagar em combater. Né? Passa de vez em quando assim uma invejazinha? Passa. É normal isso? É. Tem alguma coisa de mais isso? Não. Só se a inveja de repente se instalar e começar a querer aprontar, né? Aí quer fazer alguma coisa para resolver. Às vezes tem gente que não se conforma com a felicidade alheia, né? Não se conforma. Prefere matar do que a outra pessoa, né, continue, sei lá, namorando, casada com... Sabe aquele Discovery ID, né? Não sei se vocês assistem aquilo, que ele é meio pavoroso, né? Mas às vezes eu vejo aquilo aí, eu gosto daquelas investigações, aquele negócio bacana. Eu acho legal aquilo. E a persistência, né? O americano é muito persistente, brincadeira, ele desvenda crime ali com 20 anos, depois o cara ainda está procurando o assassino. Né? Vaidade, apego ao poder, ciúme, avareza, cupidez, rancor, vingança, ou coisa horrível isso aqui, né? Isso aqui a gente não pode se permitir de jeito nenhum, porque a pessoa que se vinga, ela realmente se associa a realmente todo um planejamento. A pessoa que comete vingança, ela planeja, ela pensa o mal, né? E isso é uma coisa que a gente não pode admitir. Né? Para nós que já alcançamos o esclarecimento que a doutrina espírita já nos trouxe até aqui, isso é uma coisa que, se passar pela cabeça, olha, reza, mas reza muito, vem para cá, toma passe, né? Pede para botar o nome da desobsessão, porque tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não deixa essa ideia progredir, né? Que ela alcance corpo. Pode até passar pela cabeça, mas não se permita nunca isso. Né? Agressividade, intolerância, impaciência, ociosidade, tudo isso aí é complicado. Ociosidade, então, é complicadíssimo. É na ociosidade que, muitas vezes, esses processos viciosos químicos, né, dessa dependência química, vão se instalar. Então, a questão do trabalho é muito importante, né? A atividade da pessoa, ela está envolvida em alguma tarefa, não tem trabalho lá fora, se for possível, que não, se voluntariar aqui, tentar arrumar um tempinho para vir aqui participar nas atividades que a casa tem, né? Vamos lá. Vícios físicos, né? Aí tem um teste aqui interessante, é um teste que eu acho que nós precisamos até fazer. Alguns aqui presentes, não sei, se interessarem por esse teste, é o teste Cage, né? É uma palavra americana que, acho que gaiola, né? Na gaiola, Cage? Jaula, gaiola, não sei, é alguma coisa assim desse tipo, de uma prisão. Cut down, né? Diminuir, annoyed, aborrecido, guilty, culpado, eye opener, olho aberto. Assim, quando acharmos que deveríamos parar de beber porque bebemos demais. Quando ficarmos chateados porque alguém achou que bebemos muito, você ficou aborrecido, né? Diminuir a bebida. Ficou aborrecido porque alguém falou que acha que você está bebendo muito. Quando a gente se sente culpado pela maneira de beber, né?
guilt, você começa a se sentir culpado de estar bebendo demais, por que eu estou bebendo tanto? Né? Ou quando bebemos logo que levantamos, aí a coisa ficou preta, né? A coisa complicou. Devemos considerar-nos dependentes do álcool que precisa de tratamento. Então, a pessoa que faz esse teste, respondeu sim para os 4 aqui, está complicado. É bom procurar ajuda, procurar os alcoólicos anônimos, né? Tem instituições aí que funcionam no mundo inteiro e são espetaculares esse tipo de apoio, né? Ou até buscar orientação também no atendimento fraterno. As irmãs aí, os irmãos estão prontos a dar uma assistência, né? Uma orientação nesse sentido aí, a quem tiver com esse problema. O vício provoca condicionamentos também no nosso corpo espiritual. Caramba, está vendo? Os vícios químicos, né? Ocorrem esses condicionamentos. Aí o que acontece? A criatura que é viciada, né? Viciada em drogas pesadas, né? A pessoa vem e desencarna por um processo de overdose. E aí, no plano espiritual, como é que vai ser a vida desse espírito? Como é que as coisas vão acontecer? Aquele momento em que ele esteve encarnado, enquanto esteve encarnado, o consumo dessas drogas foi lesionando e condicionando o seu corpo espiritual, o seu perispírito. Nós temos um corpo espiritual, é um duplo, basicamente igualzinho a esse aqui. É como com toda a organização, todos os órgãos, com tudo. Então, esses condicionamentos que o corpo, digamos, né, adquiriu, o corpo espiritual também vai adquirir. Então, crise de abstinência vai acontecer lá também. Só que quando acontecer a crise de abstinência, lá não tem as substâncias que se usava aqui. Aí o que vai acontecer? Vai vir e vai utilizar algum viciado que está por aqui consumindo para, digamos, uma associação psíquica, né, fazer sorver, digamos, fluidos e, de alguma forma, se satisfazer. Vai ser o único jeito. Né? Então, olha o processo como é que é sério. Aquela criatura que desencarna com um vício dessa natureza, ou de qualquer outra, digamos, de dependência química. Né? Ela vai estar insuflando, digamos, o processo, a continuidade desse processo, até quando? Né? Aí a gente trouxe esse quadrinho aqui justamente abordando sobre isso, nessa questão dos vícios, os vícios físicos, né? Da glutonia ou glutonaria, a mesma coisa, que isso aqui eu peguei na internet e não tive como mudar a palavra ali. Tabagismo, alcoolismo, toxicomania, sexolatria. Aí o que acontece? Esses vícios aqui, esses 4, né? Eterização da substância para o perispírito. É a mesma coisa, começa a afetar esses excessos, esses consumos aqui dessas substâncias, vão começando a impregnar lá e condicionar, né, o perispírito. E aqui na sexolatria, a questão da liberação de energia vital. Então, essa eterização é justamente o processo pelo qual o espírito que vem, ele vai se valer dessas substâncias para se satisfazer, para se sentir satisfeito. Ele vai encostar lá, vai começar a soprar ideias aqui naqueles que são os viciados para consumir a substância porque ele precisa. Então, além daquele, digamos, condicionamento que a criatura já vai desenvolvendo, ela vai ter também mais esse empurrãozinho desses que querem consumir aquela substância, querem participar, né, daquele momento do consumo daquela substância. No caso da sexolatria, é liberação de energia vital, né? A prática do sexo, ela gera a liberação de energia vital que vai também, ser aproveitada aqui, né, absorvida pelos espíritos desencarnados. Né? E a consequência para o encarnado é a intoxicação e degradação do perispírito. Isso tem um preço, porque a gente vai causar lesões, né, no perispírito que vão demandar processos de refazimento nas encarnações sucessivas, nas demais encarnações desse espírito. Então, muitas vezes, ele vai vir com problemas sérios, dificuldades, às vezes, mentais, problemas até físicos, né, de nascença já vai nascer com certas sequelas, função dessas situações aqui, desses desregramentos, enquanto em trânsito aqui na Terra.
perda de tônus vital, também perde energia vital. E a gente vai ver isso em algumas imagens que a gente vai colocar. Parasitose, né? Indução ao vício. São aqueles espíritos que estão querendo consumir e começam a fazer quase que um processo obsessivo, né? Pode até se tornar até uma obsessão, mas causando uma parasitose espiritual, buscando atender e satisfazer esses desejos, né? E aí a gente vai ver também a visão, ainda na visão espiritual dos vícios, os vícios morais, porque a gente falou dos vícios físicos, dos vícios sociais, né? De substâncias e tudo, e daquelas atitudes também lá da sexolatria que nós vemos. Mas os vícios morais, novamente, aqueles todos que nós falamos, né? Quando a gente vive, né, e não procura realmente vencer essas tendências, essas inclinações que nós possuímos, a gente, cada atitude nossa, digamos, dentro dessas questões, desses vícios aqui que a gente precisa estar combatendo, geram energias densas, ou seja, abaixa o nosso tônus vibratório, a nossa frequência vibratória decai. E esse decaimento nos permite, digamos, uma relação mais fácil com a espiritualidade que vibra nessa mesma frequência. Então nós baixamos o nosso tônus vibratório. Então a gente precisa cuidar, na verdade, pelo oposto, né? Gerar energias mais puras, mais elevadas. Aumento da densidade perispiritual, justamente em consequência desse processo. Quer dizer, fica mais denso o perispírito. Aí são os danos a si e ao próximo, né? Nós vamos causar danos a nós mesmos e ao próximo. Quer dizer, são dificuldades. Como é que a gente vai combater isso? O que a gente pode fazer? Porque, poxa, a gente está falando de problema, vamos também falar de solução, né? Isso aí é básico. Se eu levantar só o problema, o que a gente pode propor aqui? O Evangelho no Lar é um bom caminho. A frequência, né, mais assídua, as palestras aqui na casa, a participação nos estudos que a casa oferece, são vias de esclarecimento e de construção desse mundo íntimo mais fortalecido, né, que vão realmente melhorar essa questão vibratória, que às vezes tem um problema lá fora, uma apurrinhação, a semana às vezes não foi legal, a gente vem aqui, né, a gente se refaz, a gente conversa, a gente tem um atendimento fraterno, tem tantas situações que a gente pode, em conjunto, tentar amenizar, tentar, né, aliviar, consolar. Agora, qual é a consequência final depois do desencarne, quando a criatura não busca esse combate? Esse é o bom combate, né? Às vezes a gente vê aqui escrito no Evangelho, Jesus falando da espada, né? Aquela linguagem que não veio trazer a paz, mas a espada. A espada bendita é a espada do bom combate. É o combate realmente que ele propõe, esse combate com aquelas viciações que nós já trazemos de séculos e séculos e séculos. E a gente precisa começar a trabalhar isso, né? Aí a gente vai cair aqui, ó. Mas ficar no umbral é ruim pra caramba, né? A gente já sabe mais ou menos da história do nosso amigo André Luiz, como é que ele padeceu um tempão lá. E André Luiz, né? Ele é meio complicado, né? A gente está meio distante aí. Nosso lar, não sei se a gente vai para o nosso lar, não. Sei lá. Mas aí, a psicologia nos informa sobre a facilidade de adquirir o vício e a dificuldade de largá-lo. Olha, é difícil. Eu não vou dizer para vocês que eu sou viciado. Mas, tempos atrás, eu tive uma dificuldade para me libertar de um hábito. Olha, isso foi difícil. De tomar 2, 3 cervejas no sábado, em casa. Eu nunca fui de beber fora de casa, mas eu tomava em casa, eu comprava cerveja e tomava em casa. Mas aí alguns compromissos, né, que me exigiram, digamos, superar algumas questões e evitar certos hábitos, tentar mudar meus hábitos. Aí eu fui tentar procurar, não vou beber mais, vou tomar só cerveja sem álcool, sei lá, aquela porcaria. Aí fiquei um tempo naquela cerveja, mas olha, eu sofri nas primeiras semanas porque era uma coisa meio, sabe, uma coisa meio alucinada. Sei lá, não é um troço difícil. É uma vontade, e você tenta resistir, é difícil. Você fica aborrecido, fica irritado, né? Xinga, quer chutar. Tá maluco? É difícil. E aí não era, digamos assim, um vício, talvez fosse até um vício, né? Porque era todo sábado que eu tinha essa mania, aí complicou.
Então, basta darmos o primeiro passo, que outros passos o seguirão. Quer dizer, a gente deu o primeiro passo, a coisa fica complicada, né? Se nos faltarem orientações morais e religiosas, podemos sucumbir aos diversos vícios que corroem a humanidade. Olha só, é aquilo que nós falamos há pouco. Nós precisamos realmente de buscar implementar o Evangelho no lar. É um caminho maravilhoso que eu tenho a sugerir a vocês. Não é só porque a gente faz parte da equipe do Evangelho, não. Mas é realmente um caminho extremamente saudável, extremamente salutar, fácil de fazer, não tem dificuldade nenhuma. Não é uma reunião extensa, como a nossa reunião aqui do centro, é curta, entendeu? Em casa, mas tem uma importância que vocês não imaginam. Bem, aqui eu estou apertando o botão errado aqui. Agora, para a gente poder finalizar, né? As colunas aqui do vício, né? Como falamos, revela a fraqueza, uma síntese, né? Manifestação de primarismo, fonte de satisfação externa e finita, quando a virtude é fonte de satisfação interna e permanente. Olha, porque essas conquistas que a gente está falando, no âmbito moral, em nós, dessa construção íntima que a gente está propondo, isso é para sempre, ninguém tira de nós. Por isso que falamos, essa é a verdadeira propriedade, que essa não precisa de escritura, de registro no segundo ofício, nem no primeiro ofício, tranquilo, isso aí não precisa mesmo, isso é conquista nossa, de cada um, e a gente não vai perder nunca, né? Bem, não é essa aqui, vai entrar agora. Desagrega o perispírito, né? Como vimos, gera equilíbrio, luz e leveza ao corpo espiritual, gerador de compromissos kármicos. Olha o problema do vício, né? Esses compromissos kármicos. Geradora de desenvolvimento espiritual, a virtude. A gente está se desenvolvendo espiritualmente. Sintonia com entidades viciosas, obsessoras. O vício provoca isso. Mente interconectada a níveis mais elevados. A gente melhora o padrão vibratório, então as presenças amigas têm mais acesso. Nosso anjo da guarda tem mais acesso, nosso protetor, né, para nos ajudar. Intenta substituir Deus nos bons e maus momentos. Manifesta o sentimento da divindade existente no homem, a fé. Agora nós vamos ver umas imagens. É uma imagem de uma pessoa famosa, a qual não vamos declinar o nome, tá? Uma pessoa extremamente talentosa, rica, muito dinheiro, né? Ganhou Grammy, ganhou 5 Grammys, né? Uma pessoa assim fabulosa, sob o ponto de vista, digamos assim, artístico. Uma coisa espetacular. Mas que é digna, sem dúvida nenhuma, de toda a nossa admiração, mas também necessitada de toda a compaixão. Somente quando tomamos a consciência do móvel que produz a ação é que podemos ter segurança na eliminação do efeito. Então, esse aprofundamento, né, em nós mesmos, muitas vezes em busca daquilo que está provocando, né, da causa realmente de certas questões que ainda nos incomodam ou até que incomodam as pessoas. Às vezes a informação a gente nem se dá conta, mas são os outros que vão falar para a gente. Então, muitas vezes a gente precisa estar com mais calma, com mais serenidade, para ouvir o que o outro às vezes tem a dizer, as observações dos outros, não rechaçar de imediato, que muitas vezes é a oportunidade misericordiosa que a gente está recebendo para rever certos aspectos da nossa vida e, né, quem sabe, a gente se fazer melhor, possa tomar um novo caminho. Então, na realidade, não somos nós que deixamos os vícios. Né? Falar, não, isso eu deixo, isso é a hora que eu quiser eu paro de beber, a hora que eu quiser eu paro de fumar. São eles que, desprovidos da nossa atração, deixam-nos. São os vícios que não vão ter mais relação com a gente, não vai ter mais campo para eles. É isso, essa é a nossa proposta, é o que temos a dizer. Agradecemos muito a paciência de todos. Obrigado.